Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Estamos hoje no nosso 11º vídeo, que vamos discorrer nesse livro maravilhoso, né? Daniel, um exemplo para nós, dos versículos 9 ao 14. Porque vai fazer menção aqui a respeito de um chifre que aparece, né? Exatamente como estamos fazendo menção do antigo Epifânio. Muito bem. Esse será do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Muito bem. Essa, digamos assim, essa descrição de Daniel, esse chifre muito pequeno, que era pequeno, que ele era dos descendentes de Seleucidas, né? Dos Seleucidas. A dinastia começou com o general Seleucidas. E ele, olha, isso aconteceu, desde o ano 312, essa dinastia começou. Já estamos no ano que o antigo Epifânio viveu entre os anos 175 a 163 a.C. Quer dizer, então foram o quê? 12 anos, né? O seu reinado. Muito bem. Mas ele fez muita barbaridade. Ele de repente se tornou forte. O texto vai dizer, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele foi, né, conquistar, partiu para a guerra. E ele foi para onde? Para o sul, para o Egito. Venceu lá, como já disse no vídeo anterior, o Ptolomeu, o rei do Egito. E aí ele se tornou mais forte ainda, poderoso. Né? E veio conquistando tudo. Lembre-se que esse reinado era oriundo do quê? Da Síria, correto? E estava aqui na próxima de Israel. E aí, na volta, ele adentra a Palestina também, impondo o quê? Digamos assim, a unificação das culturas, ou seja, grega, impondo sobre todos os demais povos conquistados. Só que também não era o suficiente, ele queria também a unificação das religiões. E aí foi o grande problema com o povo judeu. Né? Porque para quem é politeísta, para quem crê em outros deuses, um deus a mais ou a menos não faz a menor diferença. Mas para o único povo que assim não pensava, que eram os judeus, não, preferiu morrer. Né? Não dava certo esse tipo de coisa, essa universalização religiosa. Não dá certo. Não tem como unir a Deus com os demais deuses criados ao bel prazer da imaginação humana, como temos muitos por aí. Né? Então, não dava. Então, ele, ao voltar, passando pela peste, conquistando tudo, deixando todo mundo tributário, saqueando tudo, os templos e etc, etc. O cara voltou poderosíssimo, né? Porque nós vamos ver esse relato, né? No livro de Macabeu. Né? Porque nós não temos na Bíblia, na nossa Bíblia inspirada. Não temos, é um relato histórico. Isso aqui está no livro dos Macabeus, que é um livro histórico do povo judeu. Isso também não tem esse livro como inspirado também. Mas é um histórico, para que eles vão lá pesquisar o livro. Então, veja bem, Macabeus surgiu nessa narrativa exatamente por causa desse momento. Porque ele veio conquistando as nações e quis impor, né, aos judeus esse novo modo de ser, de agir, de pensar, como o mundo hoje quer fazer com a igreja também, né? Queridos irmãos. Então, primeiramente, ele foi para o sul, conquistou, né, venceu os Ptolomeus, voltou poderosíssimo, né? E veio para o oriente, vamos dizer, e a terra gloriosa, conforme, né, nós, Ezequiel 20, versículo 6, versículo 15, a Palestina é chamada de terra gloriosa, né? Terra gloriosa. Então, ele veio para a Palestina, muito bem. Chega na Palestina, lá pelo ano 167, ele derrotou os exércitos da época. E por isso vai fazer menção aqui, né, que exército dos céus, versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou, ou seja, venceu a todos. Né? Que ele resistiu lá, foram mortos. Só que também tem um detalhe também, que nós vamos ver no livro de Macabeus, né, que é a história que eu já falei para vocês, o autor descrevendo como muitos judeus mudaram de lado, passaram a absorver a cultura grega, passaram a não mais a frequentar o templo, não mais a fazer a leitura da palavra dos sábios, era o dia que eles se reuniam, né, no Antigo Testamento, a negligenciar as coisas santas, assim como é hoje. Há muitos cristãos também que não fazem tanta questão assim, está na igreja, mas também as coisas aqui fora, do lado de fora, aqui não, do lado de fora são muito boas e querem viver essa duplicidade. Só que para o judeu autêntico, isso jamais, é impensável. Então, o antigo, além de querer, digamos assim, universalizar a cultura, também queria universalizar o que é a religião.
E aí ele ia chegar, ao chegar em Jerusalém, nós vamos ver que ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Podemos interpretar aqui também, há várias, digamos assim, há várias tendências, né? Uns querendo dizer que ele queria se tornar um deus, né? Como os Césares lá depois assim o fizeram, se declarar um deus. Ou então, essa estrela do céu era o quê? Os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício, tudo isso ele fez, né? Substituiu todos, ele mesmo fez. Então, ele queria usurpar algo que não era dele. Ele aqui, na verdade, o antigo Epifânio, é o anticristo do Antigo Testamento. Porque ele aponta para o anticristo lá escatológico, que virá. Ele foi um cidadão que viveu aquilo que deverá acontecer lá novamente com o povo judeu, lá em Apocalipse, né? Quando o anticristo se manifestar. Aqui foi só um anúncio, uma criança. Eles já experimentaram a malevidade dessa criatura, porque ele era um cara mau, perverso, né? O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. O que é deitar por terra? Abolir a leitura da lei, abolir o ensino, né? Olha, se ele queria impor a religião grega, evidentemente que esse aí tinha que ser suprimido, tinha que ser tirado, proibido. E a quem o fizesse matado. E assim morreu, né, por defender essas coisas, por defender a verdade, o pai de Judas Macabeu, né, que era o sumo sacerdote. E daí até a famosa revolta dos Macabeus, né? Entendeu? Que, aliás, os Macabeus venceram ele em batalha, expulsaram ele de lá, o Judas Macabeu, um guerreirão pesado, entendeu? Porque havia chegado o momento, né, dele sair. Deus permitiu que ele fizesse, como também o anticristo, você que já leu, que você acompanhou o nosso estudo Apocalipse Revelado, você viu que foi dado poder para o anticristo matar e destruir. De igual modo aqui também, Deus permitiu isso também. Para colocar à prova aqueles que eram judeus e quem não era, aqueles que eram realmente fiéis e quem não eram. Porque muitos debandaram para o lado do helenismo. Muitos debandaram. Aquele, evidentemente, que o Daniel está projetando para o futuro que iria acontecer, né? Muitos debandaram. Então vamos lá, dando continuidade. O versículo 12. Os exércitos não puderam deter, ele profanou o templo, saqueando e oferecendo o quê? Uma porca. Isso aí é algo terrível, né? Podemos dizer assim. Já não bastasse a matança, foi o que ele fez, ainda humilhou, podemos dizer assim. Ele quis ser Deus. O Deus dos judeus nada podia fazer em favor deles. Mas o caminho dele estava chegando ao fim. Porque isso foi em 967, 4 anos depois ele estava morto, né? Pois muito bem, quando isso tudo aconteceu. Versículo, os 11 e o 12, o 10 e os 12, é só para mostrar, assim, o seu apogeu, né, e a sua loucura, né? Todos aqueles que se levantaram contra Deus no transcorrer da história, todos eles se deram mal, né? Por quê? Porque é Deus que está no controle de tudo. Permite um ou outro avançar para que depois ele venha. Porque lá no livro de Macabeu nós vamos ver assim, algo assim até interessante. Ele no final, digamos assim, não vou dizer arrependido, porque ele não se converteu, evidentemente, mas por ter feito tanta loucura, porque ele morreu de forma cruel. Historicamente nós não temos, mas no livro de Macabeu narra. Com dores, o corpo se dilacerando, cheio de febre, tipo Herodes, né? Se contorcendo em dor, se acabando, todo quebrado, horrivelmente, e reconhecendo que deixou cartas aí para que os seus seguidores não fizessem o que ele fez com o povo judeu. Porque é assim que os orgulhosos caem, entendeu? Está no livro de Macabeus, né? Aqui não está, evidentemente, né? Mas vamos lá. Então, veja bem, no versículo 13, ouvimos algo aqui interessante. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Lembre-se que isso aqui, Jesus falou na abominação da desolação, né? Quando vires a abominação da desolação em Jerusalém, fuja. Ou seja, o general Tito fez a mesma coisa quando destruiu Jerusalém. Profanou o templo e lá ofereceu o holocausto profano ao seu deus Júpiter. E aqui o antigo fez a mesma coisa também, há 167 anos, ou 147 anos antes, né? Que foi no ano 70 da nossa era, com mais 167, né? 137 anos, né? 137 anos, 67 com 70, 137 anos antes, fez essa mesma barbaridade aqui também, correto?
Então aqui é aquela assolação da desolação, que Jesus disse, ó, quando vira a assolação da desolação, conforme predisse Daniel, está aqui ela. Isso aqui. Porque diante de Deus isso aqui é uma barbaridade. Né? Barbaridade. Foi muito o que aconteceu. Aí os dois seres santos, ou seja, dois anjos conversando, vem cá, até quanto vai durar isso aí? Aí um disse para o outro, até 2.300 tardes e manhãs. Muito bem. E que período é esse? 2.300 tardes de manhã vai dar o quê? 1.150 dias. Né? Que foi um período entre toda essa loucura, essas invasões e tudo isso, até o que? A purificação do templo depois por Judas Macabeu. Isso aconteceu lá pelo ano 165. Ou seja, 165, 164, não temos uma data assim precisa. Entendeu? Então, esse foi o período dessa tribulação, dessa aflição que o povo judeu passaram, que foram tremenda, né? Como irão passar lá nas mãos do anticristo depois, né? Culminando com a vitória de Cristo Jesus sobre eles. Aqui foi Judas Macabeu o libertador, lá será o próprio Cristo, o Messias. Né? Então, esse cidadão aqui, né? Ele passou a ser, podemos ser indiretamente, apontado como o anticristo, lá para frente. Né? Messianicamente falando. Né? Esse Antíoco, por quê? Devido às obras que ele fez, a perseguição cruel, o ódio contra os judeus, porque não aceitaram. Né? Quer dizer, os fiéis, porque muitos mudaram de lado, né? Os fiéis, leais à lei, leais a Jeová, leais, né? Aos costumes, né? Do povo judeu, o que aquele cidadão queria mudar, impor a eles, pela força, chegando até a matar milhares que não aceitaram. Mas chegou o dia do seu fim. Judas Macabeu se levanta e o derrota e o expulsa, para ser mais preciso, daquela terra. Ele termina morrendo e outro confrontar na frente com outros povos lá. Então veja bem, assim foi o fim triste desse cidadão, Antíoco Epifânio, né, que usurpou, ele matou demais para ter poder e no final foi humilhado por o exército judeu. É assim. Deus derruba os orgulhosos e exalta os humildes. Muito bem. Até o nosso próximo vídeo, onde estaremos discorrendo mais sobre o capítulo 8 do livro de Daniel. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.